todas as dores, Pai, em nome de Jesus. Toca sobre eles, Senhor. Toca sobre essas pessoas aqui por eles representadas, Pai. Aonde quer que elas se encontrem, aonde quer que elas estejam, meu Deus, que o Teu sopro de vida esteja sobre eles, curando, meu Deus, curando-os, Pai. Que o Teu sopro de vida, meu Deus, entre sobre as suas tendas, entre, meu Deus, e os cure agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, Pai. Abraça o Teu povo, abraça, meu Deus. A palavra diz que o Senhor não faz distinção de preto ou de branco, de homem ou de mulher. Meu Deus, nós somos um misto de pessoas. Então nos cura, Pai, se for da Tua vontade e se for do Teu agrado, Pai. Nos cura, meu Deus, e nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos viver, Senhor, esse caminho novo. Aliás, esse caminho que é novo para nós, mas que sempre existiu, Pai. Oh, aleluia, meu Deus. Reorganiza, Pai, os nossos pensamentos. Reorganiza, meu Deus, os nossos corações, as nossas emoções, meu Pai, em nome de Jesus. Que por terra, meu Deus, caia todo espírito maligno, em nome de Jesus, Pai. Que por terra caia, meu Deus, toda força demoníaca, toda força contrária, Senhor, à Tua palavra, em nome de Jesus. E nos abraça, Senhor, bem forte hoje. Abraça-nos, Pai, nessa manhã, Senhor. E que possamos sentir, meu Deus, o Teu toque, a Tua força, meu Deus, o Teu Espírito Santo entrando nas nossas narinas, Pai, e nos pondo de pé, meu Deus, nos mantendo vivos, meu Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça, meu Deus, em nome de Yeshua, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Tu és o nosso Deus, Senhor, nosso único Deus, Deus poderoso. E além de Ti nós bem sabemos que não há Deus além de Ti, Senhor. Deus forte, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nos deu leis, mandamentos, estatutos, para que nós vivêssemos por elas e vivêssemos bem, e plantássemos e colhêssemos para todo o sempre, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos, Pai. Então receba mais uma vez as nossas orações. Receba, meu Deus, em nome de Jesus. Graças te damos. Graças te damos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Se assente. Meus queridos, Deuteronômio 32, a paraxá dessa semana foi nesse capítulo. A porção bíblica foi nesse capítulo, Deuteronômio 32. Razino, que é deem ouvidos. Mas deem ouvidos aqui. Moisés vem falando há tanto tempo, meus irmãos, orientando, falando ao povo dele como seria a travessia, ou depois da travessia, como seria a terra de Canaã. Como? Então essa paraxá, ele vai fazer com que o seu povo
Povo este que Deus escolheu e elegeu para ser luz para as nações, luz. Ele vai pôr na mente deles um cântico, um memorial. E esse cântico, esse memorial, essa canção, ela vai servir de testemunha para tudo aquilo que eles vão passar. É uma testemunha. E interessante que ele começa o capítulo invocando ou chamando céus e terra. Céus e terra. Nos primeiros capítulos de Deuteronômio, capítulo 32, aliás, os primeiros versículos do capítulo 32, ele vai invocar o próprio Deus, céus e terra, para que deem ouvido a palavra que ele vai falar, aquilo que ele vai ensinar para eles. Esse cântico, esse memorial, que vai ficar como testemunha para todo o sempre, por gerações e gerações e gerações, e ele ainda vai falar. E esse cântico vocês vão ensinar aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, aos filhos dos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, para que fique gravado. Para que fique gravado. E por que ele chama céus e terra? Porque são duas coisas eternas: céus e terra. Céus e terra são coisas eternas. E ele chama eles, é claro que isso no nível místico, espiritual, para que eles também sejam testemunhas dessas palavras que ele irá pronunciar. É claro que nós não vamos ler o cântico inteiro, porque é extenso, e eu peço que vocês leiam em casa. Mas basicamente ele vai fazer um apanhado, um compêndio, é um flashback de tudo que eles passaram, de tudo que eles viveram, até chegar nesse exato momento da vida deles. Eles estão postos ou preparados, ou acham que estão preparados para passar pelo Jordão, em busca da terra prometida. E nesse cântico, nesse memorial, Deus vai falar muitas coisas para eles. Deus vai falar, inclusive, por que Moshe, o líder deles, Moisés, não vai passar. Os sábios dizem, e é claro que isso é a opinião dos sábios, dizem que Moisés pecou uma única vez, e essa única vez que ele pecou foi justamente nas águas de Meribá, onde ele não glorificou o nome de Deus. E tamanha era a responsabilidade de Moisés de carregar, de conduzir esse povo, tamanha era a responsabilidade, que com um único pecado fez com que ele não adentrasse a terra prometida. É claro que isso, meus queridos, isso que eu estou falando para vocês é apenas uma visão dos sábios judeus, mas ela faz sentido. Eu não estou falando que eu concordo 100% com ela, mas ela faz sim sentido. Moisés tinha sobre os seus ombros uma carga pesadíssima, Vejam vocês, imaginem vocês sabendo que o seu líder, a pessoa que Deus chamou, Deus elegeu, Moisés foi um agente nas mãos de Deus, escolheu ele a dedo, não escolheu Arão, escolheu ele, para que ele fosse até o Egito, resgatasse o seu povo, estendesse o seu, ou falasse para que o Mar Vermelho se abrisse no meio e as pessoas passassem a ser. Esse líder, é exatamente esse líder que elas sabem que não passará com eles o Rio Jordão para a terra prometida, para Canaã. Isso tem um simbolismo profético tremendo, mas é esse líder que não passará com eles. Como que está o coração deles, será? Como que está?
aquela pessoa que orava e Deus mandava o maná, o pão dos céus. O povo reclamava, Moisés orava, Moisés pedia, Moisés levava as petições ou as reclamações do povo até o próprio Deus, e Deus assim concedia. Codornizes vinda do deserto, codornizes matando a fome daquele povo. É esse líder que eles não terão mais a companhia. É esse líder, justamente esse líder. E Moisés está aqui firme, duro, falando para eles: façam isso, não façam aquilo outro, andem por esse caminho. Ele falou isso praticamente o livro inteiro de Deuteronômio, Devarim, o livro inteiro. Façam aquilo que é correto, façam aquilo que é justo aos olhos de Deus. Vocês querem prosperar? Vocês querem plantar bem, colher bem? Querem ser benditos nas cidades aonde vocês entrarem? Cidades essas a qual vocês não conhecem, cidades estas que estão cheias de pessoas que estão aquém as leis de Deus. Ele diz isso: vocês querem ir bem? Então ouçam a minha voz, guardem os meus mandamentos, guardem a minha Torá. É o capítulo inteiro ele falando isso, é o livro inteiro ele falando isso, e exortando e ensinando. E parece que o povo, muitos deles não entenderam, ou não se fizeram entender, ou não quiseram entender, porque a sequência nós sabemos bem qual foi, nós sabemos qual é. O povo que Deus deu uma lei, mandamentos bons, segundo ele, justo, honesto, que nenhuma outra sociedade, nenhuma outra nação tinha. Eles tinham os moldes certos a seguir a esse Deus. As nações a qual eles vão adentrar para possuir em Canaã, elas tinham as suas leis também, muitas leis, mas não eram justas, perfeitas, como é a lei de Deus. Deuteronômio capítulo 4 vai falar justamente isso. Deus diz: as nações vão ver as leis que eu dei para vocês, não são as leis igual às minhas. A minha traz justiça, a deles, até que eles tentavam, mas não necessariamente trazia justiça. E é esse povo que está adentrando a terra de Canaã. Esse povo, sem o seu líder, sem o seu general, sem o seu comandante. O líder sabe, o povo sabe, e ele ainda continua exortando o povo a seguir os seus mandamentos, a dar ouvido à voz de Deus. Meus irmãos, tudo que ele falou, ele vai repetir aqui no capítulo 32. São as últimas palavras de Moisés. Depois disso, Deus, o próprio Deus, vai pedir para Moisés subir até o Monte Nebo, olhar a terra de Canaã de longe, mas ele não vai entrar. Deus diz para ele: você vai vir aqui, Moisés, você vai olhar, os teus olhos vão contemplar, mas os teus pés não vão pisar. Os teus olhos vão contemplar Canaã, mas os teus pés não vão pisar lá. Nesse monte, ele diz, você morrerá e se juntará com seus pais. Ou seja, Moisés viu a promessa, ele viu, mas ele não adentrou, ele não tomou posse dessa promessa, ele não tomou posse. Um dia ele vai tomar. Um dia ele vai tomar. E não somente ele, mas o pai dele na fé, o nosso pai na fé, os nossos pais na fé, Abraão, a qual Deus
Deus fez a promessa, Isaac e Jacó. Então isso é muito lindo. Isso tem uma conexão com o mundo espiritual tremenda, meus irmãos. Tremendo. Deus sempre ensinando o seu povo no nível literal, palpável, ao nível espiritual, místico, ao qual muitas vezes nós não entendemos. E precisa ser espiritual. Como diz o próprio apóstolo Paulo, precisa ser espiritual para entender essas coisas. Senão, nós não vamos entender. Nós vamos achar que nós estamos ficando louco, maluco de ler esse livro histórico. Apenas isso. Nós temos que nos conectar ao mundo espiritual. Nós temos que nos conectar. Senão nós não vamos entender. As pessoas vão nos chamar de maluco. Se nós ficarmos presos aqui como elas, muitas delas, apenas a esse homem natural, a nossa tendência é justamente esse pensamento, essa visão. Essa visão. Então, Moisés viu, contemplou com os olhos, apenas com os olhos. Um dia, os pés dele vão contemplar isso, tudo isso. É o que eu acredito, é o que eu espero. Amém? E Moisés continua exortando o seu povo. Ele diz: se vocês pecarem, se vocês errarem, Deus vai espalhar vocês pelos 4 cantos do mundo. Vai espalhar. Vocês vão ter fome, vocês vão ter sede. As suas cidades, que vocês acham que estão bem protegidas, elas vão ser invadidas. As nações virão até vocês, nações inimigas, e queimarão, passarão os seus filhos, os seus animais, a espada, e os seus olhos vão ver tudo isso e acontecer. Ele diz: e os seus olhos e vocês vão testemunhar tudo isso. Então vejam, meus irmãos, vejam, Deus é justo. Ele fala que vai acontecer isso. Para quê? Para que nós venhamos a nos arrepender. Lembram de Nínive, cidade pecadora, errante? Não conheciam as leis de Deus. Não conheciam. Uma coisa é esse povo aqui conhecer as leis de Deus, essa bagagem. Esse povo levava com eles essa bagagem. Eles conheciam as leis, eles ouviram as leis. Nínive não conhecia, era uma cidade totalmente pagã. É a mesma coisa que eu ou nós, sendo conhecedores das leis, dos mandamentos, daquilo que Deus se agrada, daquilo que Deus não se agrada. É a mesma coisa que nós e uma pessoa totalmente alheia a nós, totalmente alheia. Fulano pode ser ateu, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e não sei o que. Essa pessoa muitas vezes não conhece esse Deus, não conhece. Nós somos apresentados a Ele. Esse povo aqui levava com eles essas leis, esses mandamentos, esses estatutos. Então eles sabiam o que era certo, o que agradava a Deus e o que não agradava. Nínive não sabia. Por isso que Deus disse: vai até lá, Jonas, e prega para eles. E eles vão se converter, todos eles. Todos eles. E Jonas não quis. Olha o pensamento de Jonas. Olha o que Jonas pensou. Não, eles são pecadores, são errantes. Eles não merecem isso. Jonas deduziu na sua mente que eles não mereciam isso. Mas o que Jonas talvez não pensou é que eles não tinham recebido essas leis, esse conjunto de leis, esses estatutos e esses juízos. E vejam só, o que aconteceu? Jonas, por muitas das vezes, não quis fazer isso, fugia da sua missão, tentou se esconder de Deus. Alguém pode se esconder de Deus? Não pode. E é claro que eu estou fugindo um pouco do assunto aqui, mas é justamente para mim fazer com que vocês entendam. Deus mandou ele pregar a uma nação que não conhecia as leis, não conhecia. Nínive não conhecia.
E o que aconteceu? Jonas pregou e eles todos se converteram. Deus iria destruir aquela cidade, como fez com Sodoma e Gomorra. Mas eles, ao ouvirem a voz de Deus, a darem atenção à voz de Deus, eles de pronto se converteram. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Traçando um paralelo para esse povo aqui que está prestes a adentrar na terra prometida, prestes a levar essas leis que eles aprenderam, essas leis que foram dadas aqui nesse deserto seco, árido, sem vida. Essas leis, eles estão adentrando a terra prometida, passando o Rio Jordão, e a missão deles qual era? Ser luz para essas nações, ser luz para essas nações que eles estavam adentrando, ou seja, ensinar a santa e bela lei que eles aprenderam no deserto. Eles não tinham, a própria terra, diz a Bíblia, que estava vomitando eles por conta das transgressões, dos pecados, das coisas ruins que eles faziam. Mas essas leis não foram dadas a eles, foram dadas ao povo de Israel, para que eles ensinassem a essas nações aquilo que é certo e aquilo que é errado. E Deus diz: se vocês falharem nisso, nessa missão que eu dou a vocês hoje, vocês vão sentir na pele, vocês vão ser espalhados pelos 4 cantos do mundo, e virão sobre vocês muitas atrocidades. Vejam que Deus falou de antemão para eles, Deus avisou, Deus alertou, exortou, e muitos falharam. Muitos falharam. E nós sabemos a consequência disso. É claro que eu sei, que eu entendo que isso é um plano de Deus, plano espiritual. Eu sei sim, mas as coisas poderiam ser diferentes. As coisas poderiam ser diferentes. Sempre podem ser diferentes, se nós dermos ouvidos à voz de Deus. Se nós muitas das vezes não escutarmos apenas o nosso coração, aquela impulsividade de fazer a coisa que nós achamos que é certo, mas muitas das vezes não é certo. Deus tem falado para nós aquilo que é certo. Deus tem nos orientado a fazer aquilo que é certo. E por muitas das vezes, meus irmãos, nós fazemos como esse povo. Nós ouvimos, mas aquilo não entra no nosso coração. Aquela palavra, aquela semente, como diz a parábola, não cai no solo fértil. Cai muitas das vezes entre espinhos, entre rochedos, ou numa terra ruim. E nós não damos valor a isso. E quem faz tudo isso é nós. Tudo isso é nós. Então esse povo é chamado mais uma vez a atentar às palavras de Moisés. Mais uma vez a dar ouvidos àquilo que Moisés estava falando para eles. Amém? Isso é maravilhoso, isso é lindo. Agora abram a Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vamos ler esse versículo. Capítulo 32, versículo 39. Ouçam, o próprio Deus falando pela boca de Moisés: vede, agora eu sou. Vede agora que eu sou. Eu somente. E mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar
alguém na minha mão. Olhem para mim. Olhem para mim, meus queridos. Olha o que Deus diz para eles: eu sou. Eu sou. Meus irmãos, lembram quando Deus manda Moisés resgatar esse povo aqui? E Moisés fala para Deus, ou pede para Deus: mas o povo vai querer saber quem é esse Deus. O que eu falo para eles? Quem é o Senhor? O que Deus diz para ele? Eu sou. Diz para eles que eu sou me enviou. Eu sou. Meus irmãos, isso a nível místico é tremendo. Eu sou porque eu sou. Por quê? Porque Deus está dentro de nós, dentro de mim, dentro de vocês. Como eu falava na semana passada, nós, por muitas das vezes, procuramos um Deus fora, um Deus que habita em algo terreno, numa casa, numa igreja, numa sinagoga, num templo. Mas Deus está dentro de nós. Eu sou me enviou. Eu sou. Talvez vocês não entendam agora, mas isso é muito revelador. Eu sou. Está tudo dentro de nós. Tudo dentro de nós. E vejam o que ele diz. Ele mata. Deus mata. Ele sabe. Ele faz a guerra. Ele traz a paz. Ele faz tudo. Ele é tudo em todos. Amém? Tudo em todos. Não há Deus além dele ou fora dele. Não há Deus. Ele mesmo diz: não há nenhum outro Deus. O Deus que essas nações a qual vocês estão adentrando, o Deus que elas seguem, que elas servem, que elas queimam nos altos, que elas fazem sacrifícios, esse Deus é coisa da cabeça delas, porque elas estão buscando um Deus fora. Mas o Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. A busca não é fora, a busca é dentro. Isso é muito interessante. Muito interessante. Aí eu volto de novo a João capítulo 14. Quando vocês derem ouvido à minha voz, aos meus mandamentos, e os guardarem, ou seja, e os praticarem, eu, Yeshua diz, e o Pai, eu e o Pai, e o Espírito Santo, e o sopro de vida, viremos até você, e em você, e em vocês, faremos o que? Morada. Vejam, nós precisamos estar prontos. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai fazer essa conexão entre o tabernáculo aqui e nós sendo agora esse tabernáculo. Claro que isso tudo é uma figura de linguagem para que nós possamos entender que aquele Deus que habitava lá na tenda da congregação, que descia sobre forma de nuvem, fogo, coluna de fogo, esse Deus lá está dentro de nós, se nós estivermos aptos a isso. Ele está dentro de nós, se nós estivermos aptos a isso, ou seja, andando nos seus caminhos, nos seus ensinamentos, seguindo as suas leis, a sua santa e bela Torá. Amém? Então isso é tremendo. Essas conexões são tremendas. Agora vão até o versículo 43. Versículo 43, no mesmo capítulo 32 aqui. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Isso ainda irá acontecer. Versículo 44. Veio, pois, Moisés e
e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, desta Torá, porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, sem significado, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Versículo 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E, versículo 50, morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Versículo 51. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Versículo 52. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Amém? Olha para mim. Vejam tudo que eu falei para vocês. Tudo. Ele faz uma repetição novamente de tudo o que ele ensinou até ali, até esse exato momento. E diz: a longevidade dos teus dias, dos dias das próximas gerações suas, depende de vocês, depende de cumprir tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Eles irão bem se eles cumprirem, eles irão mal se eles falharem na missão deles. E Deus chama Moisés e fala para ele: você não passará, os seus olhos vão contemplar, mas você não, os seus pés não pisarão em Canaã, você não atravessará o Jordão. Você não atravessará o Jordão. Vejam, ouçam todas as coisas que eu falo para vocês neste livro, diz Deus. E isso, meus irmãos, é para nós também. Traçando um paralelo aos nossos dias, traçando um paralelo com os nossos dias, Deus fala exatamente isso conosco. Vejam, ouçam, razino, deem ouvidos à voz dele. Quem está falando aqui? É Moisés, mas o próprio Moisés empresta a sua boca, os seus lábios, para o próprio Deus falar com eles, alertando-os, ensinando-os. Deus ensina o seu povo, meus irmãos. Deus ensina. Vejam toda a missão de Moisés: resgatar o povo de Deus, colocá-los no deserto e alimentá-los por 40 anos. Alguém vai falar: mas Deus, esse Deus aqui é maluco, é um tirano. Por que Deus fez isso? Por quê? Por que Deus resgatou com pragas, com muitas coisas miraculosas o povo dele do Egito, para deixar no deserto 40 anos? 40 anos. Uma viagem que do Egito a Canaã duraria, sei lá, um mês, durou 40 anos. Alguém vai falar: Deus poderia ter traçado outra rota, e teria sim outra rota, outras rotas. Mas por que Deus quis que fosse no deserto? Por quê? Um lugar seco, sem vida, árido, onde ninguém planta nada. Por quê? Aí que está a chave de toda essa questão. Deus não é tirano, Deus é justo. E como Ele mesmo disse: há um único Deus, e fora de mim não há ninguém. Esses milagres que vocês viram, que os seus olhos contemplaram no Egito,
apenas eu faço. Os feiticeiros tentaram fazer, não conseguiram. Mas apenas o próprio Deus, o Deus que nós cremos, eu sou, Ele faz milagres. É esse Deus que eles deveriam estar dando ouvidos. E por que o deserto? Por que o lugar sem vida? Deus, meus queridos, Deus os colocou lá justamente para isso, para que eles aprendessem. Deus queria ensinar eles. Muitas das vezes a nossa mente não vai conseguir entender ou aceitar essas coisas. Mas por que no deserto? Sem vida. Aonde eles estavam totalmente dependentes de Deus. Ali eles estavam totalmente dependentes de Deus. Eles não poderiam plantar, eles não poderiam colher. Ainda que plantassem, não colheriam. Não tinham água. E o que Deus fazia? Voltamos a alguns capítulos. O que Deus fazia? Quando o povo reclamava, Moisés feria a rocha e da rocha vertia água para eles beberem. O povo reclamava, o povo reclamou, e Moisés foi até Deus, e do próprio céu caía o pão de Deus, o maná. Vejam, coisas miraculosas. Meus irmãos, para nós encerrar, Deus levou o seu povo até o deserto. Deus nos leva a certas provações ao nosso próprio deserto, para Ele mostrar que a nossa vida é um milagre. É um milagre. A vida deles é um milagre. Deus queria que eles entendessem isso. Deus queria mostrar para eles isso, que sem Deus, sem esse Deus, sem eu sou na vida deles, eles não seriam nada. Eles apenas morreriam naquele deserto. Meus irmãos, Deus é aquele professor, é aquele pai que ensina desde pequeno o seu filho. Olha, faz assim, assim e assim. Eu vou te ajudar, eu vou te sustentar nas suas fraquezas. Mas vocês vão ter que aprender. Aprendam. Deus queria que eles aprendessem. Deus queria que eles contassem único e exclusivamente com Ele, com esse Deus. Eu sou. Apenas isso. Deus quer que nós contemos com Ele, meus irmãos. Apenas Ele. A vida desse povo aqui é um milagre. Eles não entenderam isso. Muitos deles não entenderam isso. Não entenderam. Apenas viviam. Talvez ficaram demais no Egito. Apenas viviam. E Deus fazia milagre aqui e ali. E não sei mais aonde. E o povo não entendia. Muitos deles, é claro. Não todos. Mas muitos deles não entendiam o propósito que Deus colocou. Por que Deus nos levou ao deserto? Para ensiná-los, para alimentá-los, para saciá-los, para dar comida e bebida e para ensinar eles. Meus irmãos, é justamente isso. É por conta disso que muitas das vezes nós, é claro que isso é um nível espiritual, traçando um paralelo para os nossos dias, nós enfrentamos os nossos desertos. Para quê? Para que nós possamos entender que nós não somos autossuficientes. Deus sim é. Deus é em tudo, Deus é tudo e em todos, para todos sempre, bendito seja Ele, amém? Deus é tudo. A nossa vida é um milagre. A nossa vida é um milagre. E é por isso que muitas das vezes nós enfrentamos os nossos desertos, para que Deus se manifeste ali, e para que nós possamos entender que é apenas Ele que vai nos sustentar com água e com comida, que vai nos nutrir, vai nos suprir de sede, da nossa sede e da nossa fome. Apenas Ele, e não há outro Deus além dele. Vejam quão forte são essas palavras. Não há outro Deus, não. Aquele que faz milagre é o nosso Deus, o nosso único Deus, o Eu Sou. E é nessas horas difíceis que nós devemos dar valor a essas palavras. Eu sou, esse Deus. O Deus que colocou o próprio povo no deserto para alimentá-los, para cuidá-los, para cuidar deles. É esse Deus que tem cuidado de nós. Mas muitas das vezes nós não entendemos os problemas, as aflições, as dificuldades. Nós não entendemos isso. Por quê? Porque o nosso homem natural fala mais alto. E o homem natural não pode entender essas coisas. Mas o homem espiritual, Deus quer que nós nos conectemos ao sagrado, ao santo dos santos. Deus quer isso. Deus quer nos suprir, Deus quer suprir a nossa alma. Deus quer suprir, Deus quer alimentar, meus irmãos. É justamente nessas fases
nessas dificuldades que Deus quer que nós entendamos que Ele é o nosso Deus, Ele é o Eu Sou, aquele que habita dentro de nós, para que nós possamos parar de buscar o A, o B, o C, o Deus isso, Deus aquilo, e busquemos aquele Deus que está dentro de nós. A isso, a nível espiritual. E aí nós vamos entender. E aí Deus vai se revelar, como Ele fez com Jonas em Nínive, e as coisas serão bem-sucedidas. A palavra dele, Ele diz: se vocês cumprirem, se vocês pararem e atentarem para os meus mandamentos, para aquilo que eu mando vocês a cumprir, então vocês serão bem-sucedidos. Então nós seremos bem-sucedidos. É por isso que nós passamos, que nós enfrentamos os nossos desertos. Amém? Fiquem de pé. Deus aqui está ensinando eles. Ensinando.